Bem-vindos à Rede Relâmpago, esse é o Primeira Página, as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, aqui na Rede Relâmpago. Eu sou o Vitor Corso, é um prazer estar entrando na sua casa agora para trazer as informações do dia. Hoje, dia 13 de maio de 2025, mas antes de começar o nosso programa, eu quero te fazer um convite bem legal. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Ainda não sabia disso? Pois é. Eu estou aqui para poder te informar que tem esse canal no YouTube e todas as lives que foram exibidas desde o nosso iniciozinho da nossa caminhada, lá em junho de 2020, até hoje, todas elas estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então basta acessar no YouTube, colocar lá no campo de pesquisa Rede Relâmpago e pronto. Você já está com acesso a todo o conteúdo sensacional da Rede Relâmpago e os seus 11 especialistas sensacionais. Muito bacana, muito legal. Hoje é a Primeira Página, estaremos aqui falando sobre jornalismo, falando sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo em relação a notícias, para você ficar bem informado nessa super terça-feira. Deixa eu ajeitar aqui direitinho, muito bem, colocar aqui na metade da tela. Muito obrigado pela sua presença. Então, vamos para as notícias do dia, vamos lá. A primeira é sobre a CPI da Covid. Nomes de investigados em CPI da Covid são citados em fraude de 6 bilhões e 300 milhões do INSS. Bom, dois nomes que aparecem nas investigações da fraude bilionária do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, chamam a atenção de senadores que integram a CPI da Covid, encerrada em 2021, Maurício Camizotti e Danilo Trento. A defesa de Camizotti nega que o empresário tenha cometido irregularidades e diz que as acusações contra ele são infundadas. O blog do G1 Política não conseguiu contato com a defesa de Danilo Trento. Camizotti é considerado pelos investigadores da Polícia Federal como peça-chave no escândalo do roubo das aposentadorias, que, segundo as investigações, pode ter gerado um prejuízo de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Curiosamente, o nome dele, do Camizotti, foi citado na CPI da Covid também, como personagem central da negociata de vacinas superfaturadas da Índia, como, por exemplo, a Covaxin. No caso do INSS, Camizotti aparece, segundo a investigação da PF, como sócio oculto da Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos, a AMBEC, uma das entidades suspeitas de fraudes. O faturamento da associação soma 178 milhões de reais desde 2019. Há mais de 2.000 reclamações registradas contra essa entidade. Já no escândalo das vacinas superfaturadas, durante a CPI da Covid, o nome de Camizotti surge como financiador oculto da Precisa Medicamentos. A vacina, no caso, estava negociada com a Índia com valor superfaturado e iria render propina aos envolvidos. De acordo com o Tribunal de Contas da União, à época, a Covaxin foi a vacina mais negociada pelo governo Bolsonaro, é a mais cara também, sendo o custo dela R$ 80,70 a unidade, valor 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Contudo, os valores não chegaram a ser desembolsados. Camizotti foi apontado como principal responsável de uma transferência de 18 milhões à Precisa Medicamentos. A empresa era representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Em junho de 2021, após pressão da CPI, o governo Bolsonaro suspendeu o contrato com a Precisa por indícios de irregularidades e suposta corrupção. A Precisa Medicamentos nunca apresentou o contato com o laboratório indiano, um documento fundamental para o governo brasileiro ter segurança jurídica que, ao anunciar e negociar a compra com a Precisa, a Bharat poderia cumprir o acordo. O mais estarrecedor para os investigadores da PF é que os movimentos de Camizotti em direção ao INSS e ao Ministério da Saúde foram simultâneos. E você sabe como vai ser notificado se você é aposentado e foi simplesmente vítima da fraude? Vamos explicar isso agora.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai notificar nessa terça-feira, hoje, os 9 milhões de aposentados, atenção, foram 9 milhões de aposentados que foram danificados, foram, vamos dizer assim, vítimas dessa fraude, e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos e que, portanto, foram prejudicados pela fraude dos descontos irregulares. A partir dessa quarta, amanhã, as pessoas terão que informar se as operações foram autorizadas por elas ou não para receberem o ressarcimento dos valores. A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Não haverá contato por telefone ou mensagem SMS. Portanto, você, aposentado ou pensionista, um dos 9 milhões de aposentados ou pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos, esses descontos são irregulares, foram vítimas de fraude, lá no seu aplicativo Meu INSS será notificado. Não haverá mensagem por telefone, SMS ou ligações. Aplicativo Meu INSS vai informar tudo isso. A mensagem divulgada será a seguinte, abre aspas, aviso importante para você. Foi identificado o desconto da entidade associativa em seu benefício. A partir de amanhã, você poderá informar se autorizou ou não através do Meu INSS ou ligue 135. Ok? Então é essa a mensagem que vai chegar para você, aposentado ou pensionista, que pode ter sido aí, vamos dizer assim, vítima dessa fraude do INSS. Ainda tem mais, anotem. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem ligar para a central de atendimento do órgão pelo canal telefônico 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã às 10 da noite. Bom, como baixar o aplicativo Meu INSS? Muito fácil. O aplicativo está disponível para Android e iOS, além do telefone 135 e do site. Ele é um meio para que os cidadãos consultem seus benefícios do INSS sem a necessidade de deslocamento para uma das agências. Ao baixar o aplicativo no celular, o beneficiário precisa aceitar primeiro os termos de uso, como todo aplicativo. Logo depois deve entrar com gov.br, preenchendo com CPF e senha cadastrados na conta oficial do governo. Se você não tem a conta gov.br, vá até o site do G1 na página de economia, que lá tem como fazer. Por fim, é só clicar em autorizar para deixar que o aplicativo acesse seus dados pessoais. O usuário terá acesso a todos os serviços disponíveis e ao histórico das informações do beneficiário. E aí ele vai identificar, vai divulgar a notificação para os segurados. A mensagem vai ser essa que eu acabei de ler. E a partir de quarta-feira, amanhã, os segurados notificados poderão verificar qual associação realizou o desconto e o valor descontado por meio do serviço Consultar Descontos de Entidades Associativas. Isso pelo app Meu INSS ou também pela Central de Atendimento 135. Ok? A consulta analisará os dados sobre eventuais descontos em benefícios que foram pagos entre os dias 1º de março de 2020 e 31 de março de 2025. Não será necessário incluir documentos ou comprovantes para afirmar que não autorizou a cobrança e não há um prazo para reclamar. Você bem informado, esse é o Primeira Página com Vitor Corso. Estamos falando aqui sobre o INSS. Bom, passadas quase 3 semanas dessa operação sem desconto, que identificou fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o governo federal ainda não informou quando começa a devolver o dinheiro às vítimas dos descontos irregulares em pensões e aposentadorias. Os descontos foram feitos por entidades associativas, como a gente informou aqui, sem autorização do INSS, e a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estimam que o esquema possa ter desviado 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. O governo busca informações para definir como será feita a devolução do dinheiro. Então, não há ainda a previsão de como vai ser feita a devolução. Mas aqui a gente já viu que vai ter pelo aplicativo, você vai receber uma mensagem no aplicativo Meu INSS, onde você precisa dizer se você foi ou não descontado nesse período. Então, atenção. Bom, enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, após uma reunião em Pequim com o presidente Xi Jinping, que a relação entre Brasil e China nunca foi
tão necessária. Abre aspas. Há anos, a ordem internacional já demanda de reformas profundas. Nos últimos meses, o mundo, tornou-se mais imprevisível, mais instável e mais fragmentados. China e Brasil estão determinados a unir suas vozes contra o unilateralismo e o protecionismo, diz Lula. Guerras comerciais não têm vencedores, segundo ele. Eles elevam ainda os preços, deprimem as economias e corroem a renda de mais vulneráveis em todos os países. O presidente Xi Jinping e eu defendemos um comércio justo e baseado nas regras da Organização Mundial do Comércio. Fecha aspas, aí está as palavras do presidente do Brasil. Bom, as falas contra a guerra comercial acontecem um dia depois dos Estados Unidos e China anunciarem uma trégua de 90 dias na escalada das tarifas e sobretaxas adotada pelo governo Trump, relatada e retaliada, pelo Xi Jinping. O Brasil também tenta negociar a redução ou extinção de tarifas adicionais aplicadas pelo governo Trump ao país, sobretudo nas exportações do aço e do alumínio. Esse foi o terceiro encontro presencial entre Lula e Xi Jinping desde o início do mandato do brasileiro em 2023 e o segundo em território chinês. Esse é o Primeira Página, seja bem-vindo, um bom dia para você. Hoje as notícias mais importantes do Brasil e do mundo estão aqui. Estamos juntos com a Rede Relâmpago, mais que lives, compartilhando conhecimento. Bom, falando das tarifas ainda, cerca de 30 dias de guerra tarifária entre os Estados Unidos e China, agora arrefecida pelo encontro entre as duas potências globais, anunciado ontem, causaram impactos no mercado brasileiro e também no aumento de remessas asiáticas desembarcando no país. Empresas de logística e importadores contam ter notado crescimento no volume de envios da China no período, com ofertas mais atraentes e vendedores chineses mais interessados no mercado brasileiro. Na Anjun Express, para ter uma ideia, na transportadora chinesa, que atende desde pequenos vendedores até gigantes do comércio eletrônico Shein e Temu, o volume de remessas aumentou de 17% a 20% em abril, em comparação com março, quando as vendas começavam a diminuir após o pico de pedidos de janeiro e fevereiro. Em algumas categorias de produtos, o crescimento ainda ficou maior. O transporte de eletrônicos chineses, feito pela empresa do Brasil ao Brasil, saltou 40% no período. Em julho do ano passado, a Anjun inaugurou um centro logístico na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, o que aumentou a capacidade da triagem diária das remessas em 250%, de 200 mil para 700 mil unidades. Por isso é difícil comparar o aumento de entregas com o mesmo período do ano passado, como argumenta o vice-presidente Andy Lu. Líder do braço internacional da Total Express, Thiago Brito, diz que a transportadora não registrou aumentos substanciais nas operações China-Brasil no período, mas novos clientes procuraram a empresa, de olho no mercado brasileiro. Isso a gente chegou a prever, eu fiz uma crônica por lá, falando sobre as tarifas impostas pelo governo Trump, que realmente agora a China, por ter uma tarifa muito alta para importação de produtos dos Estados Unidos, ela poderia buscar outros mercados, e assim está ocorrendo. Os economistas eles são belíssimos. Claro que antes de fazer uma crônica daquela, a gente vai fazer o nosso dever de jornalista, que é pesquisar. Então fui lá, pesquisei algumas opiniões de economistas e baseado nisso a gente vai lá, escreve e te informa, tá bom? Esse é o dever de casa do jornalista, aliás, que a gente aprende na nossa faculdade. Bom, vamos à notícia do mundo pop agora, mundo, vamos dizer assim, da galera dos influencers, das celebridades. A celebridade Kim Kardashian é esperada para depor em um tribunal em Paris nessa terça-feira, em uma audiência aguardada por ansiedade por quase uma década, depois dela ter sido roubada durante a semana de moda da capital francesa. 10 suspeitos estão sendo julgados desde o final de abril pelo assalto à mão armada em 2016, no qual joias avaliadas em cerca de 10 milhões de dólares, cerca de 56 milhões de reais na cotação atual, foram roubadas da estrela do reality show e influenciadora. O julgamento atraiu grande atenção da mídia, com cerca de 500 repórteres credenciados.
Kardashian está pronta para confrontar seus agressores em Paris e disseram seus advogados, conforme disseram seus advogados na semana passada. Abre aspas. Ela está comprometida em comparecer e pessoalmente, disseram os advogados franceses Leonor Henrique e Jonathan Matou em comunicado à AFP na semana passada, afirmando que ela o faria com dignidade e coragem. Tudo isso aconteceu na noite do dia 2 e 3 de outubro de 2016, entre os dias 2 e 3 de outubro de 2016. A Kim Kardashian, então com 35 anos, foi assaltada enquanto se hospedava em um hotel exclusivo e discreto no centro de Paris. Ela foi ameaçada por uma arma na cabeça e amarrada com a boca tapada com fita adesiva. Os advogados não divulgaram exatamente o que Kardashian tem se mantido, que Kardashian, que tem se mantido a par dos acontecimentos do julgamento, dirá em sua audiência. Não tem a informação. Mas disse, durante que a imprensa francesa apelidou de assalto de século, que homens mascarados levaram milhões em joias. Isso incluía um anel de diamante dado a Kardashian por então seu marido, o rapper Kanye West, avaliado em 3 milhões de euros. O roubo foi o mais valioso já registrado contra o indivíduo na França em 20 anos. Os acusados são principalmente homens na faixa de 60 a 70 anos, com antecedentes criminais, por isso foram descritos pela imprensa internacional como ladrões vovôs. Almar It Kedat, com 68 anos, é chamado como Velho Omar e admitiu ter amarrado Kardashian e nega ser o mentor do roubo. Outro suspeito no banco dos réus é Younis Abbas, de 71 anos, que escreveu posteriormente um livro sobre o assalto. Nele, descreve como sua bolsa ficou presa na roda do seu veículo de fuga, uma bicicleta, fazendo com que ele caísse e tivesse que esforçar para colocar o dinheiro de volta na bolsa. Investigadores disseram que um homem chamado Gary Mada, irmão do motorista de Kardashian em Paris, avisou os suspeitos que Kardashian estava em território francês. Essa alegação foi ridicularizada pelo advogado Mada, que observou que 350 milhões de seguidores online já sabiam do paradeiro da estrela. A noite do roubo poderia ter sido muito diferente se Kardashian tivesse se juntado à irmã Kourtney e ido a uma balada, uma ideia que ela cogitou antes de se decidir se hospedar no hotel, segundo o tribunal ouviu na semana passada. Uma nova geração, gente, está começando a nascer literalmente. Nascidos a partir de 2025, os representantes da geração beta prometem ser os mais conectados, adaptáveis e inovadores que já existiram. Prevê-se que crescerão em um mundo hipertecnológico, em que a inteligência artificial, a automação e as mudanças climáticas ditarão não apenas o mercado de trabalho, mas a forma como vivem, aprendem e se relacionam. Se a geração Alpha, de 2010 a 2024, foi a primeira totalmente global e digital, Beta será a pioneira 100% moldada pela inteligência artificial e pela internet das coisas, chamada IoT. Abre aspas. Rafael Araújo, líder da WGSN 27 Latam, diz o seguinte: diferente das gerações anteriores que ainda passaram por um período de adaptação ao digital, as crianças beta não conhecerão um mundo sem assistentes virtuais inteligentes, realidade aumentada e ambientes personalizados por algoritmos. A empresa, a WGSN 27 Latam, prevê tendências de consumo, design de produtos e comportamento do consumidor. Sejam bem-vindos, então, os nascidos em 2025, é a geração beta. Estamos começando uma nova geração de crianças que crescerão conectadas através da inteligência artificial. Falando ainda do autismo, agora infantil, falando de crianças, né? Embora haja uma percepção crescente que o autismo infantil se tornou mais comum, os especialistas concordam que o aumento nos diagnósticos se deve a principalmente, sabe o quê? Uma maior compreensão clínica e social da condição. Foi isso. É o que afirma o Dr. Vicente Montofogues, professor da Universidade Internacional de Valência, na Espanha, que destaca a ampliação de critérios de análise de quadros clínicos e o acesso mais rápido a avaliações. O autismo é considerado uma condição neurodiversa e não uma doença.
Agora está sendo tratado como uma abordagem mais inclusiva. Por que os diagnósticos de autismo em crianças hoje em dia são mais comuns? Vamos saber. Maior treinamento para profissionais, professores e famílias contribuiu para uma detecção mais eficaz, apesar de ainda existirem desafios, especialmente em regiões de baixa renda, onde barreiras sociais e econômicas limitam o acesso ao diagnóstico e ao tratamento. Montaut enfatiza que a sociedade deve se concentrar em ambientes inclusivos, políticas públicas apropriadas e uma compreensão respeitosa de diversidade cognitiva. Aumentar a conscientização sobre o autismo e educação precoce são essenciais para melhorar a qualidade de vida de crianças diagnosticadas e suas famílias. Abemos técnico. Carlo Ancelotti, o italiano, é o novo técnico da seleção brasileira de futebol masculino. Que ele tem uma boa sorte, né? Como disse o Roberto Dantas, nosso grande especialista aqui do Relâmpago nos Esportes, no vídeo de ontem. Carlo Ancelotti concedeu coletiva no Real Madrid na manhã dessa terça-feira, agora há pouco, um dia depois da CBF divulgar a contratação do treinador italiano. O treinador confirmou o acerto com a seleção brasileira, diante de uma sala de imprensa lotada de jornalistas. Abre aspas. Me pronuncio porque a CBF soltou o comunicado. É oficial. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Fecha aspas. A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. Hoje sou treinador do Real Madrid. Quero acabar essa fantástica aventura aqui. Quero terminar da melhor maneira possível. Quero pensar que o tempo que estou vivendo são dias que eu tenho aqui no Real. Tenho respeito pelo clube, muitos torcedores, pelos jogadores também. Estou focado no que fazer nessa última partida dessa aventura. A coletiva durou 18 minutos e foi praticamente toda voltada para o acerto do treinador com a seleção brasileira. Antes, o italiano comandou normalmente o treino do Real Madrid. Nessa quarta, ele dirige o time contra o Mallorca pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece às 16h30, horário de Brasília, no Santiago Bernabéu. Sua despedida do Real será no dia 25 contra o Real Sociedad em Madrid. Ele disse ainda o seguinte, vamos colocar aqui aspas para mais palavras do nosso novo treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. O futebol, como a vida, é uma aventura que começa e termina. Sempre tive em conta que isso acabaria. Estudava ser 25 de maio. Tudo passou muito bem, como tudo na vida, se acaba. Passei muito bem aqui. Quero terminar também. No dia 26, estarei em outro desafio. Nunca tive problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho em meu coração. O dia em que acabar, acabam-se 4 anos em que ganhamos muitos títulos. Foi um tempo fantástico. O Real Madrid, até o momento, não se pronunciou sobre a saída do treinador no fim da temporada. Ancelotti foi questionado sobre o fato, já que apenas a CBF, informou o acerto. Dá até um medo, né? Agora não mais. Que o Ancelotti acabou falando que vai realmente assumir a seleção brasileira, que tem esses últimos compromissos com o Real Madrid. Mas a CBF ontem soltou que tinha acertado. Mas o Ancelotti não colocou nada nas redes sociais. E a mídia, a imprensa, estava toda esperando esse pronunciamento dele nesse treinamento de hoje para poder saber sobre o acerto ou não com a seleção brasileira, se era verdade ou não que ele está saindo do Real Madrid. Mas nem ele, nem o Real Madrid se posicionaram quanto ao assunto e, pelo visto aqui, pelas informações, o Real Madrid ainda não falou também. Bom, essas são as notícias mais importantes do Brasil e do mundo nesse primeira página sensacional do dia 13 de maio de 2025. Eu sou o Vitor Corso, é um prazer estar com você. As últimas informações são do dólar. O dólar americano está nesse momento a R$ 5,65 de real. R$ 5,65. Então, 5,65 é o dólar nesse momento. Ele já foi bem maior aqui. Chegou a 5,74 no dia 7 de maio. E nada comparado aos 5,88 no dia 15 de abril. Então tá lá na sua regrinha mais baixinha, 5,65 o real, o dólar, $1 equivale a R$ 5,65. O clima no Rio de Janeiro está em 23 graus
e a previsão de hoje é máxima de 24. Essa máxima vai permanecer para amanhã, aumenta aos pouquinhos, tá, gente? Na quinta, 25, na sexta, 26 de máxima, no sábado repete os 26, assim como no domingo, e na segunda-feira que vem, 27, depois 28 na terça, e assim vai. Parece que a temperatura está começando a escalonar um pouquinho, como se fosse uma escadinha. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a sua companhia. Esse foi a primeira página de hoje e nós voltamos amanhã com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua companhia. São 10 horas e 47 minutos, dia 13 de maio de 2025. Sejam bem-vindos à Rede Relâmpago. Não se esqueçam de se inscrever no canal da Rede Relâmpago no YouTube e lá no TikTok nós temos também, onde nós fazemos pré-lives maravilhosas. Beijo no coração de todos, tenham um ótimo dia, uma ótima terça-feira.